O Salvador percebia a força ou a fraqueza da fé daqueles que o rodeavam. A uma mulher, ele disse em tom de aprovação: "Grande é a tua fé." A outros, ele lamentou: "Homens de pouca fé." A outros questionou: "Onde está a vossa fé?" E Jesus ainda reconheceu outro, dizendo: "Nem em Israel encontrei tanta fé." Eu me pergunto, como o Salvador vê minha fé? E essa noite, pergunto a vocês, como o Salvador vê a sua fé? A fé no Senhor Jesus Cristo não é algo etéreo que flutua solto no ar. A fé não recai sobre nós ao acaso, nem permanece conosco de modo hereditário. Ela é, como dizem as Escrituras, o fundamento, a prova das coisas que não se veem. A fé emite uma luz espiritual, e essa luz é discernível. A fé em Jesus Cristo é uma dádiva que recebemos do céu quando escolhemos acreditar, quando a buscamos e quando nos apegamos a ela. Sua fé ou está se fortalecendo ou se tornando mais fraca. A fé é um princípio de poder, importante não só nesta vida, mas em nosso progresso além do véu. Pela graça de Cristo, um dia seremos salvos, por meio da fé em seu nome. O futuro de sua fé não é obra do acaso, é uma escolha. Há um mês, no Brasil, conheci Haroldo Cavalcante. Ele foi batizado com 21 anos, o primeiro membro da igreja em sua família. Sua fé brilhava e ele imediatamente começou a se preparar para servir uma missão. Infelizmente, a mãe de Haroldo foi diagnosticada com câncer. 3 meses mais tarde, apenas dias antes de morrer, ela conversou com Haroldo sobre sua maior preocupação. Não havia parentes para ajudar. Haroldo precisaria assumir plena responsabilidade por suas 2 irmãs mais novas e seu irmão mais novo. Ele solenemente fez essa promessa à sua mãe em seu leito de morte. Durante o dia, ele trabalhava em um banco e, à noite, frequentava a universidade. Ele continuou a guardar seus convênios batismais, mas sua esperança de servir uma missão de tempo integral desvaneceram-se. Sua missão seria cuidar de sua família. Meses mais tarde, enquanto preparava um discurso para a reunião sacramental, Haroldo estudou as palavras que Samuel falou ao rei Saul em reprovação. Obedecer, ele leu, é melhor do que sacrificar. Haroldo recebeu o que parecia ser uma impressão impossível de que precisava obedecer ao chamado do profeta de servir missão. Sem se deixar desanimar pelos obstáculos diante de si, ele prosseguiu com enorme fé. Haroldo economizou cada real que pôde. Aos 23 anos de idade, recebeu o chamado missionário. Instruiu o irmão sobre a quantia a retirar de sua conta todo mês para a família. Haroldo ainda não tinha dinheiro suficiente para custear a totalidade de sua missão e as despesas de seus irmãos, mas com fé entrou no CTM. Uma semana depois, ele recebeu a primeira de muitas bênçãos. O banco onde o Elder Cavalcante havia trabalhado inesperadamente dobrou a quantia de dinheiro que ele deveria receber na rescisão. Esse milagre, juntamente com outros, proporcionou a renda necessária para a sua missão e para sua família durante sua ausência. 20 anos mais tarde, o irmão Cavalcante agora serve como presidente da estaca Recife Brasil Boa Viagem. Refletindo a respeito daquela época, ele disse: "Ao tentar viver em retidão, senti o amor e a orientação do Salvador. Minha fé cresceu, permitindo que eu vencesse muitas dificuldades." A fé de Haroldo não surgiu ao acaso. Foi uma escolha. Existem muitos homens e mulheres cristãos que têm profunda fé no Senhor Jesus Cristo e nós os honramos e respeitamos. Mas, irmãos, foi-nos dado algo a mais: o sacerdócio de Deus, o poder de Deus restaurado na terra por santos anjos. Isso os torna diferentes. Vocês não estão mais em solo neutro.
Sua fé não crescerá por acaso, mas por escolha. A maneira como vivemos nossa vida aumenta ou diminui nossa fé. A oração, obediência, honestidade, pureza de pensamentos e ações e o desprendimento aumentam a fé. Sem isso, a fé diminui. Por que o Salvador disse a Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça? Porque há um adversário que se deleita em destruir a nossa fé. Sejam implacáveis ao proteger sua fé. Tratar de perguntas honestas é uma parte importante da edificação da fé, e usamos tanto nosso intelecto quanto nossos sentimentos. O Senhor disse: eu te falarei em tua mente e em teu coração. Nem todas as respostas virão imediatamente, mas a maioria das perguntas podem ser resolvidas por meio do estudo sincero e da busca de respostas de Deus. Usar a mente sem o coração não trará respostas espirituais. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão por meio do Espírito de Deus. E para nos ajudar, Jesus prometeu-nos outro Consolador, o Espírito de verdade. A fé nunca exige uma resposta para cada pergunta, mas busca a certeza e a coragem para prosseguir, às vezes reconhecendo: não sei tudo, mas sei o suficiente para continuar no caminho do discipulado. Mergulhar em dúvida contínua, alimentada por respostas dadas por pessoas infiéis e sem fé, enfraquece a fé em Jesus Cristo e na restauração. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Por exemplo, perguntas a respeito do profeta Joseph Smith não são novidade. Elas têm sido lançadas por aqueles que o criticam desde que esse trabalho começou. Para as pessoas de fé que, ao olhar através das lentes coloridas do século XXI, sinceramente questionam eventos ou declarações do profeta Joseph Smith de quase 200 anos atrás, permita-me dar-lhe este conselho. Por ora, dê um descanso ao irmão Joseph. No futuro, vocês terão 100 vezes mais informações do que existe hoje em todos os mecanismos de busca da internet, e elas serão rigorosamente confiáveis. Considerem a vida inteira dele. Nascido na pobreza e tendo adquirido pouca escolaridade formal, Joseph traduziu o livro de Mormon em menos de 90 dias. Dezenas de milhares de homens e mulheres honestos e devotados abraçaram a causa da restauração. Aos 38 anos, Joseph selou seu testemunho com o próprio sangue. Testifico que Joseph Smith foi um profeta de Deus. Decidam isso na sua mente e sigam adiante. Tanto a Bíblia quanto o livro de Mormon nos dão a maravilhosa certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Estou segurando um exemplar da primeira edição do livro de Mormon em francês, publicado por John Taylor ao iniciar o trabalho na França em 1852. O livro de Mormon existe agora, total ou parcialmente, em 110 idiomas no mundo inteiro. Ele proporciona um testemunho espiritual e tangível da veracidade da restauração. Quando foi a última vez que você leu o livro de Mormon de capa a capa? Leia-o novamente. Ele aumentará a sua fé. Outra dádiva de Deus que expande nossa fé é a orientação da primeira presidência do Quórum dos 12. Hoje, apoiamos 3 novos membros dos 12. E eu lhes dou as boas-vindas. Elder Stevenson, Elder Runland e Elder para os 12 apóstolos. Ele chamou apóstolos e profetas para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Que não sejamos mais inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engodo daqueles que com astúcia enganam fraudulosamente.
A orientação da primeira presidência e do Quórum dos 12 ajuda a proteger a nossa fé. Embora a chama inicial da fé possa ser pequena, escolhas justas trazem maior confiança em Deus e nossa fé cresce. As dificuldades da mortalidade sopram contra nós e as forças do mal espreitam na escuridão, na esperança de apagar nossa fé. Mas ao continuar fazendo boas escolhas, confiar em Deus e seguir seu Filho, o Senhor nos envia mais luz e conhecimento, e nossa fé se torna firme e inabalável. O presidente Thomas S. Monson disse: "Não temam, o futuro é tão brilhante quanto sua fé." A fé dos rapazes desta igreja é extraordinária. No dia 12 de junho deste ano, recebi um e-mail que dizia que um bispo de uma ala de Utah, sua esposa e 2 de seus filhos tinham falecido em um acidente de avião. O bispo Mark Openshaw estava pilotando o avião após decolar de um pequeno campo de aviação, quando subitamente o avião perdeu potência e se espatifou no solo. O bispo Openshaw, sua esposa Amy e seus filhos Tanner e Ellie morreram no acidente. Milagrosamente, o filho deles de 5 anos, Max, foi atirado para fora do avião com sua poltrona e escapou apenas com fraturas ósseas. Fiquei sabendo que outro filho deles, o elder Porter Openshaw, estava servindo na missão Ilhas Marshall, Majuro, e que o filho de 17 anos, Zane, estava em um intercâmbio cultural na Alemanha. Liguei para o elder Openshaw na Ilha Christmas. Embora desolado pela morte da mãe, do pai, do irmão e da irmã, a preocupação do elder Openshaw imediatamente voltou-se para seus 2 irmãos mais jovens. Por fim, foram o elder Openshaw e seu irmão Zane que decidiram que outras pessoas poderiam ajudar em casa e que Porter deveria permanecer na missão. Eles sabiam que era isso que seus pais desejariam. Quando falei com o elder Openshaw, senti sua tristeza, mas senti também sua ardente fé. "Tenho confiança", disse-me ele, "e sei, sem sombra de dúvida, que verei minha família de novo." As forças em nossas provações são sempre encontradas em nosso Senhor Jesus Cristo. A mão onipotente de Deus tem estado muito aparente em sua ajuda a mim e a meus irmãos nesse desafio tão difícil. A primeira vez que vi Zane foi no funeral. Ao olhar para os 4 caixões diante de nós, na capela, fiquei maravilhado com a fé daquele rapaz de 17 anos a falar para a congregação. "Hoje", disse ele, "estamos reunidos com o coração humilde e a alma pesarosa para lembrar a vida de minha mãe, de meu pai, do Tanner e da Ellie. Nós conversamos, choramos juntos, recordamos juntos e sentimos a mão de Deus juntos." Um dia depois de ter recebido a notícia do acidente, encontrei uma carta de minha mãe na minha mochila. Na carta ela escreveu: "Zane, lembre-se de quem você é e de onde vem. Estaremos orando por você e sentindo saudades suas." Zane continuou: "Não poderia haver últimas palavras mais adequadas deixadas por minha mãe. Sei que ela, junto com o Tanner, a Ellie e meu pai, estão orando por meus irmãos e por mim. Sei que eles oram para que eu me lembre de quem sou eu, porque eu, como vocês, sou um filho de Deus, e por ele estou aqui. Testifico que, não importa o quanto nos sintamos sós, Deus não nos abandonará." Meus queridos irmãos, sua fé não teve início no nascimento, nem vai ter fim na morte. A fé é uma escolha. Fortaleçam sua fé e vivam de modo a merecer as palavras de aprovação do Salvador. "Grande é tua fé." Ao fazer isso, asseguro-lhes que sua fé, por meio da graça de Jesus Cristo, um dia permitirá que estejam junto daqueles a quem amam, limpos e puros, na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.